galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Galera, oitava rodada do Brasileirão 2019 chegou ao seu final com mudança ali na parte de baixo da tabela. O Vasco não é mais o lanterninha do campeonato, passou a lanterninha pro Avaí. Na parte de cima, que não mudou o líder. O líder continua o Palmeiras. Então agora o Resenha com Magalhães vem fazer o resumão do que foi esta rodada do Brasileirão 2019. Então eu peço a você, meu amigo, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, dê o seu comentário, ative a notificação. Não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos lá. Oitava rodada do Brasileirão. O que me chamou a atenção? A quantidade de 0 a 0. Tivemos muitos 0 a 0 e alguns injustos, que poderia até ter sido empate, mas não com 0 a 0. Tivemos aí alguns lances polêmicos em relação à arbitragem, mas isso é uma tônica, vai acontecer sempre, principalmente agora com o VAR, de dar gol, ficar parado, grita gol, aí para, depois volta, aí grita gol de novo. Então isso não vai mudar muito. Alguns times com dificuldade de vencer fora de casa continuam com essa dificuldade de vencer fora de casa. Times jogando em casa, precisando ganhar para tentar se livrar da zona de rebaixamento, que não consegue ganhar. Ou seja, nesse resumo todo, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o 0 a 0, que nessa rodada foi o que mais chamou a atenção. Então vamos lá para os jogos. Bom, Vasco da Gama abriu a rodada ganhando de 2 a 1 do Internacional. Inter na parte de cima da tabela e o Vasco era o último colocado. O Vasco conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro na oitava rodada, fez 2 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo foi ataque contra a defesa, a Inter atacando e o Vasco se defendendo. O Inter conseguiu fazer um gol, mas não conseguiu o empate. Com isso, o Vasco consegue sua primeira vitória para ver se ainda está na zona de rebaixamento, está lá, mas pelo menos já dá uma perspectiva de uma tranquilidade na semana para trabalhar para o próximo jogo. Quem sabe o Vasco consegue, com mais uma vitória, ter essa parada para a Copa América. O Vasco está fora da zona de rebaixamento. E o Internacional tem aí, são 8 rodadas, mas tem que começar a ganhar fora de casa também. Senão fica complicado para brigar por título. Além do mais, o Internacional já sabe que vai enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. Ida e volta. Então tem que rever aí o formato de jogar fora de casa, porque vai ser importante, pelo menos um empatezinho fora de casa, se quiser buscar classificação na Copa do Brasil em frente ao Palmeiras. Mas, sinceramente, coloquei o Inter como favorito nesse jogo, achava que o Inter era favorito, mas futebol é o futebol. E o Vasco é o Vasco da Gama. Ninguém pode menosprezar a força do Vasco. Não vive um momento bom, mas é o Vasco da Gama. E jogando em casa, o Vasco sempre é muito forte e vai complicar. Apesar de não ter um time tão forte ainda. Outro jogo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Palmeiras, mais líder do que nunca. Se deixarem, ele vai acabar ganhando o título um pouquinho depois da metade do campeonato. Ele já vai ser campeão, porque se ele ficar se embolando atrás dele, ele ganhando todo mundo. O campeonato vai chegar a um determinado momento que vai ficar sem graça, porque já sabe quem é que vai ser o campeão. Mas não acredito muito, porque o Palmeiras tem Copa do Brasil, Libertadores, então ele vai ter que optar por alguma coisa. Vai chegar um momento que ele vai ter que poupar muito no Campeonato Brasileiro, apesar de ter elenco, mas o Palmeiras vem fazendo a dele, vem ganhando. Ganhou, fez um partidaço? Não, mas fez uma partida que o Palmeiras faz sempre, consistente defensivamente, jogando no erro do adversário ali, atacando quando pode, não ficando muito com a bola, deixando a bola mais com o adversário, e assim o Palmeiras vai ganhando e ninguém pode reclamar. Ninguém vai querer um futebol esplendoroso do Palmeiras. Isso não vai fazer por causa do Filipão, não é o jeito dele. O que vale é o resultado e está dando certo. O Atlético Paranaense fez uma boa partida, mas
aquela nuvenzinha negra de dificuldade de ganhar fora de casa continua em cima do Atlético Paranaense. O Palmeiras tem que se preparar porque pega o Inter na Copa do Brasil. Palmeiras é um time mais equilibrado, tanto dentro quanto fora de casa, para esse confronto. Já o Atlético Paranaense tem muita força dentro de casa, mas tem esse problema fora de casa de não ganhar. E vai jogar contra o Flamengo. Leva uma vantagem, porque o Flamengo sempre tem dificuldade de jogar contra os times do Paraná. É crônico, é um problema crônico do Flamengo. Não sabe qual vai ser o Flamengo que o Atlético Paranaense vai enfrentar, porque vai assumir um treinador novo, com uma outra filosofia. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, de não saber qual vai ser o Flamengo, mas tem o outro lado que também o Atlético Paranaense tem essa dificuldade de ganhar fora de casa. Tem que mudar se quiser se classificar na Copa do Brasil. A não ser que goleie, dê uma goleada histórica no Flamengo, e aí pode vir para o Rio de Janeiro, já que o segundo jogo contra o Flamengo vai ser aqui no Rio, aí pode ir tranquilo. Se não golear, fizer igual foi o jogo do Inter, 1-0 só, pode se complicar no jogo da volta. Então, o Atlético tem que focar para ver uma forma ali para ter uma consistência dentro e fora de casa e não ficar desnivelado como o Furacão é. Joga muito bem em casa e ganha, e fora de casa não consegue ganhar. Joga até bem, mas não consegue ganhar. O próximo jogo, e não foi surpresa a vitória do Palmeiras. Grêmio 1, Fortaleza 0. Nenhuma surpresa a vitória do Grêmio, apesar de não vir muito bem, com muitos desfalques, acabou ganhando. O jogo Fortaleza fez um jogo duro, se defendeu, acabou tomando gol no final, mas esse é o Grêmio, nesse momento, que também tem que melhorar. Essa parada vai ser muito bom para o Grêmio, para os jogadores que estão contundidos voltar, de repente uma ou outra contratação, porque o Grêmio joga contra o Bahia na Copa do Brasil. Ida e volta, primeiro jogo, mano do Grêmio, segundo do Bahia. Então o Grêmio já tem que estar nos cascos com um futebol melhor do que esse para poder ir para a Copa do Brasil. Fez um jogo legal contra o Fortaleza, um ataque contra a defesa, Fortaleza tentando sair ali no contra-ataque, fez até um bom jogo Fortaleza, mas não conseguiu o empate. Nada demais da vitória do Grêmio, e o Fortaleza tem que continuar lutando. Perder para o Grêmio não é nada demais. Apesar de eu achar um absurdo falar essas coisas, perdeu fora de casa, não pode falar. Fala assim, perder para o Grêmio fora de casa não é nada demais. Não é nada demais. É normal. Eu vou usar a frase do Abel. É normal sim. O problema é que tem time aí, tem torcida que tá com a soberba aqui em cima. Acho que é o melhor do planeta. Tá longe de ser isso. Na verdade, o sistema defensivo é um dos piores do Campeonato Brasileiro. Você sabe o que eu estou falando? Estou falando do Flamengo. Que acha que é muita coisa. Não é. E olha que eu sou flamenguista. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo do Flamengo. Então, Fortaleza, a briga do Fortaleza não é... nesse momento é contra o Grêmio, porque o Grêmio está na parte de baixo da tabela. Mas o Fortaleza sabe que a briga não é contra o Grêmio, vai ser contra outros times ali para tentar permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas vitória do Grêmio, na minha visão, normal. Cruzeiro e Corinthians, 0-0. Placar também normal, porém poderia ter sido gol, poderia ter sido empate, mas com gols. Cruzeiro tentando retomar o seu melhor desempenho, ali pressionou muito no segundo tempo, poderia até ter ganho. Corinthians conseguiu uma ou outra jogada lá de ataque, tentava sair, mas o jogo acabou o empate, não por os times não tentaram. Os times tentaram, mas essas coisas acontecem no futebol e não foi um placar, o empate não foi coisa de outro mundo. São dois gigantes jogando e é normal o empate. É normal esse empate. O Cruzeiro tem que se preparar e melhorar o seu desempenho, porque quando voltar da Copa América já tem o clássico contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E o Corinthians tem que se preparar também, melhorar principalmente a parte ofensiva, por causa do Brasileirão que volta e da Sul-Americana que o Corinthians está. Mas resultado normal. Ceará e Bahia, mais um 0-0, também justo. Porque o Ceará, para mim, jogou melhor do que o Bahia. O Bahia jogou muito atrás. O Bahia está numa posição muito boa na tabela, mas jogou muito atrás. Muito atrás. Joga com 3 volantes de marcação, então não precisa ficar o tempo inteiro atrás. Dá para ele marcar mais alto, fazer um futebol
um pouco mais vistoso, para lembrar um pouco que era de 2018. Não gostei muito do Bahia nessa partida, jogou muito retrancado, e isso me incomoda um pouco. E o Ceará tentou, batalhou, lutou, atacou o tempo inteiro, merecia uma sorte melhor. Se tivesse que ter um ganhador, o ganhador seria o Ceará. Conseguiu empate, mas o Ceará também é aquela briga para continuar permanecendo na Série A. Já tem um light, já tem a experiência do ano passado, tem que fazer essa experiência e fazer ponto. E já está fazendo. Mas tem que fazer os 3 pontos. Mas empatar com o Bahia, que tem um bom time, está na parte de cima da tabela, também não é nada de outro mundo. Isso acontece como o Ceará pode ir lá no retorno contra o Bahia e conseguir o empate lá até a vitória. Não vai ser nada de anormal. O anormal foi o 0x0 que teve chance de se fazer o gol e não saiu. Mais um 0x0. Tivemos também Avaí e São Paulo. Horroroso. Outro 0x0. Esse foi um 0x0 porque tinha que ser 0x0 mesmo. O jogo foi ruim. O jogo foi ruim. Não tem nem o que comentar. Ceará e Bahia, normal o empate. Não vejo ali nada demais. Avaí e São Paulo, pelo que apresentaram, pelo que os dois times apresentaram, se sai um gol ali, ia ser um aborto da natureza. Jogo muito ruim. Avaí e São Paulo empataram em 0x0. Pena de quem foi ver o jogo. Deve ter reclamado o dinheiro que gastou. CSA e Botafogo. O CSA acabou perdendo para o Botafogo fora de casa. O Botafogo ganhou de 2x1 de virada. O Botafogo agora é 4º lugar, surpreendentemente. Uma surpresa da rodada. Não o Botafogo ter ganho, mas o Botafogo está em 4º lugar no campeonato. Isso é uma surpresa, a torcida não pode falar que não é. Eu já esperava. Pô, ninguém esperava. O Botafogo, na 8ª rodada, sendo 4º colocado, ninguém esperava. Grande trabalho do Barrocos. Sinceramente, não acredito que o Botafogo vai conseguir manter, com o elenco que tem, em qualidade e quantidade, na parte de cima da tabela, entre os 4 primeiros durante muito tempo. Sinceramente, não acredito. Vai ser uma grande de uma surpresa. Mas o Botafogo está fazendo dele. Estão deixando ele estar indo lá em cima. Daqui a pouco fica mais aliviado e vai jogar o campeonato mais tranquilo, sem preocupação de rebaixamento, que foi o que falaram no início do campeonato em relação ao time do Botafogo, principalmente porque o Botafogo fez um campeonato carioca horroroso. Então, pensava-se o Botafogo brigando para não cair, mas tem que ter o pezinho no chão. São só 8 rodadas, mas o Botafogo está fazendo a parte dele. E o CSA é aquilo. Tem que tentar, que a briga do CSA é para não cair. Mas também não vejo como resultado absurdo. Resultado normal, a vitória do Botafogo fora de casa. Fla-Flu, outro 0x0, injusto. E injusto para o Fluminense. O Fluminense jogou mais. Flamengo, segundo tempo, foi amplamente dominado pelo Fluminense. O melhor em campo, Diego Alves. O sistema defensivo do Flamengo é um dos piores entre os 20 times do Campeonato Brasileiro. Só que a torcida do Flamengo, pelo fato do Flamengo ter gastado muito dinheiro, acha que o time é sensacional. Não é. O time do Flamengo, do meio para trás, é fraco. E digo mais, até fraco. Mas não está tomando gol. Balão japonês. Ficou tomando gol o tempo inteiro. Agora ficou 2, 3 joguinhos sem tomar gol, melhor. Não é fraco. René horroroso. O Pará é esforçado. Rodrigo Caio, bom, mas só tem ele. Léo Duarte, bem limitado. Esforçado, mais limitado. Então o sistema defensivo ali do Flamengo é um dos mais fracos do Campeonato Brasileiro. Só que a torcida não acha isso. Acha que o time é um espetáculo. Então, foi 0x0, mas o time do Fluminense melhor. Jogou mais, criou mais. E o 0x0 foi injusto. Poderia ter sido gol. O Flamengo ter feito gol? Fez. O Flamengo fez uma partida horrorosa? Não. O Flamengo não fez uma partida horrorosa, mas o Fluminense foi melhor. O Flamengo teve chance de fazer gol? Teve, mas o Fluminense teve mais chance, o tanto que o Diego Alves foi o melhor em campo. 0x0, placar normal, mas injusto para o Fluminense. Nessa, o Flamengo se deu bem. Como foi injusto o empate de 0x0 de Ceará e Bahia? Porque o Ceará merecia ganhar porque jogou mais. Próximo jogo, Santos e Atlético Mineiro. Santos ganhou em casa de 3x1, é o vice-líder do campeonato. Tinha perdido em casa para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, foi eliminado. O Atlético avançou. O Atlético Mineiro
tem que se preparar, porque após a Copa América, o primeiro jogo é um clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, e o Atlético tem que tentar manter uma regularidade, ele mantém altos e baixos, fez um jogo bom na Copa do Brasil, ganhou de 2-1, agora pelo Campeonato Brasileiro já perdeu, então tem que manter uma regularidade para a Copa do Brasil. Mas um placar completamente normal, a vitória do Santos em casa contra o Atlético Mineiro, não vi nada demais. Em relação ao Flamengo e Fluminense, o Flamengo tem que melhorar muito, porque a próxima partida após a Copa América contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil lá. E a gente não sabe quem é o Flamengo, porque está assumindo um treinador novo, com uma outra filosofia, alguns jogadores chegando. A gente não sabe o que será o Flamengo lá. Pode ser o início de um grande trabalho do Jorge Jesus na frente do Flamengo, esse jogo contra o Atlético Paranaense, mas pode ser o início do fim do trabalho do Jorge Jesus, esse jogo contra o Atlético Paranaense. Porque se ele perder, já vão chamar ele de burro, porque ele teve 3 semanas e não conseguiu arrumar o time para o jogo contra o Atlético Paranaense. Vai se preparando, Jorge Jesus. Tu pode ser chamado de bestial ou de besta no primeiro jogo. E o último jogo, Goiás e Chapecoense, vitória do Goiás de 3-1. Normal, o time do Goiás é mais forte que a Chapecoense. Isso é inegável, é mais forte. Chapecoense vai brigar literalmente para não cair. E o Goiás, dos times que subiram, dos 4 times que subiram, o Goiás é disparado o mais forte. E acredito que o Goiás pode mudar? Pode. Mas pelo que eu estou vendo do time do Goiás, o Goiás vai ser, desses 4 times que subiram, o primeiro a conseguir respirar e se livrar do rebaixamento. Com isso, acredito eu que algum time que permaneceu na Série A vai trocar de lugar com o Goiás. Não acredito que o Goiás caia. Não acredito. Não acredito que o Goiás caia. O time do Goiás é mais arrumado que muito time que está à frente dele. E olha que o Goiás está numa posição boa. Agora vamos lá para a gente ver como é que ficou essa classificação. Primeiro lugar continua Palmeiras, sem SUS, com 19 pontos. Faltam aqueles 3 pontos do jogo contra o Botafogo subjúdice, então está com 19 pontos em primeiro lugar. Segundo lugar, Santos com 17. Terceiro lugar, Atlético Mineiro com 15. Quarto lugar, surpreendente, o Botafogo com 15 pontos também. Em quinto lugar, o Flamengo com 14. Em sexto lugar, o Bahia com 14. Os 4 primeiros, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, na zona de classificação para a Libertadores. 2 paulistas, um carioca e um mineiro. Na pré-Libertadores, Flamengo e Bahia, quinto e sexto colocado. Em sétimo colocado, Internacional, na zona da Sul-Americana, com 13 pontos. Também com 13 pontos, o São Paulo, não sei como, porque está jogando mal pra caramba, em oitavo lugar. O Goiás, que eu falei também, bem, com 12 pontos ali na zona da Sul-Americana em nono lugar. O Corinthians em décimo lugar com 12 pontos também na zona de classificação da Sul-Americana. O Atlético Paranaense com 10 pontos em 11º lugar, que para mim o Atlético Paranaense poderia estar um pouquinho mais acima. O problema são as derrotas fora de casa, isso complica muito. Está ali em 11º lugar com 10 pontos. E o Ceará fechando a zona da Sul-Americana com 10 pontos em 12º lugar. O Ceará já passou um aperto no passado, não quer passar o mesmo aperto, então está tentando fazer seus pontos e está conseguindo. Fora da zona de rebaixamento, mas também fora da zona de classificação para a Sul-Americana, o Grêmio, que saiu da zona de rebaixamento, em 13º lugar com 8 pontos, muito pouco ponto. Em 8 rodadas, só 8 pontos, é muito pouco ponto para o time do Grêmio. Cruzeiro, a mesma coisa, em 14º lugar com 8 pontos, também muito pouco para esse time do Cruzeiro. Em 15º lugar, o Fluminense com 7 pontos, faz um bom futebol, mas está na beirada da zona de rebaixamento. E o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a Chapecoense, também com 7 pontos. E Grêmio, Cruzeiro, Fluminense e Chapecoense são aqueles times que não estão classificados para nada, mas também não estão na zona de rebaixamento, mas estão muito próximos da zona de rebaixamento. Por quê? O primeiro time na zona de rebaixamento é o Fortaleza com 7 pontos. Então a diferença do Grêmio, para quem está na zona de rebaixamento, é 1 ponto de diferença. Tudo pode mudar na próxima rodada. Então, Fortaleza com 7 pontos, abrindo a zona de rebaixamento em 17º. Vasco da Gama, que largou a lanterninha, está com 6 pontos
em 18º, em 19º CSA também com 6 pontos, e segurando a lanterninha agora o Avaí com 4 pontos. Surpresa para mim, como eu falei, é a posição do Botafogo em 4º lugar. Não é menosprezo, mas é a surpresa pelo elenco que o Botafogo tem. Então, meus amigos, esse foi o meu resumo. Então, peço a você que curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães e coloque a sua mensagem, coloque o seu ponto de vista nesse resumão. Um grande abraço, até mais, valeu, fui, tamo junto, tchau!